começamos esse terceiro parágrafo em que Kardec ele vai defender que a propagação do espiritismo se deve à ação direta dos espíritos, utilizando-se de diversos médios em que essa multiplicidade e ausência de vínculos com grupos específicos são de extrema importância para que o espiritismo tenha essa aceitação universal. E também é importante para o cumprimento do seu objetivo, que é de promover a fraternidade entre os homens. Então Kardec ele já começa falando, são os próprios espíritos que fazem a propagação com o auxílio de inúmeros médiuns, que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Olha que coisa interessante. Kardec aqui está chamando a atenção para a ideia central de que a disseminação do espiritismo não é obra de uma única pessoa, mas dos próprios espíritos. E esses espíritos se utilizam de muitos médiuns espalhados por toda a parte do mundo. Quando ele fala que a palavra suscitando, ele está querendo dizer que os espíritos eles podem influenciar o surgimento desses médiuns. E continua: se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que o fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Isso é óbvio, né? Kardec argumenta que se houvesse apenas uma única pessoa, um único intérprete que fizesse a ligação entre o plano espiritual e o plano terreno, mesmo que essa pessoa fosse extremamente talentosa e especial, o espiritismo não teria se espalhado amplamente. Mas por quê? Vamos lá, ele explica. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado, ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos e todos aceitam. Perceba quantos todos eles colocou aqui, ó. Todos os pontos da terra, todos os povos, todas as seitas, todos os partidos, todos os aceitam. Então, essa repetição do todos aí está enfatizando a abrangência da comunicação espírita. Kardec ele está elaborando o motivo da afirmação anterior. O único intérprete, independente de sua posição social, geraria desconfiança e, logicamente, resistência em muitos, e não seria aceito por todas as nações. Em contraste, né, a comunicação direta dos espíritos, atingindo diversos lugares, pessoas, crenças, grupos políticos, facilita a aceitação universal, né? Bom, e ele fala: o espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Veja que aqui está sendo destacado a natureza universal e não sectária do espiritismo. Ele não está ligado a nenhuma nação específica, religião, classe social. A possibilidade de qualquer pessoa se comunicar com entes queridos falecidos reforça essa característica. É algo que pode acontecer a qualquer pessoa, independente da sua nacionalidade, independente da sua religião. E ele fala, ó, cumpre-se assim para que ele possa conduzir
todos os homens à fraternidade. Então essa frase, ela está justificando a necessidade da universalidade e neutralidade do espiritismo. O espiritismo tem que ser neutro. A abrangência e a não vinculação a grupos específicos são considerados essenciais para que o espiritismo possa promover essa fraternidade entre todos os seres humanos. E ele termina: se não mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Ou seja, Kardec finaliza esse parágrafo explicando que, se o espiritismo se associasse a qualquer tipo de grupo ou ideologia, ele estaria causando mais divisão do que união. Então, essa neutralidade que Kardec chama atenção, ela é fundamental para o seu propósito de promover a paz e a harmonia. Então, para finalizar, vamos fazer aqui uma análise dos pontos mais importantes desse terceiro parágrafo. Kardec ele já começa falando sobre a centralidade da ação dos espíritos na divulgação do espiritismo, ou seja, ele enfatiza que a disseminação do espiritismo não é resultado do esforço de uma única pessoa ou de uma instituição, mas da ação direta dos espíritos. Eles são os principais responsáveis por impulsionar a doutrina, utilizando-se de médios que são espalhados por todo o mundo. E é essa descentralização que é o ponto mais importante dessa propagação. Outro tópico importante é a crítica que ele faz à figura do único intérprete, ou seja, a existência de um único intérprete que pudesse fazer a ligação entre o plano espiritual e o plano terreno acabaria limitando severamente o alcance do espiritismo. Um único intérprete, por mais capacitado que ele fosse, seria alvo de preconceito e resistência, dificultando a aceitação universal da doutrina. Essa crítica ressalta a importância da multiplicidade de médiuns e da comunicação direta dos espíritos. Outro tópico importante é a universalidade e a neutralidade do espiritismo. Kardec destaca que o espiritismo não está vinculado a nenhuma nacionalidade, a nenhuma religião ou classe social específica. É essa característica de neutralidade que é fundamental para que a sua aceitação seja boa e ampla em todas as partes do planeta. A possibilidade de qualquer pessoa se comunicar com os espíritos independe da sua origem, da sua crença, da sua nacionalidade, e isso é que vai contribuir para a disseminação da doutrina. Ele também fala sobre o papel da fraternidade, apontando que a universalidade e a neutralidade do espiritismo são essenciais para que possa cumprir seu objetivo principal, que é o de conduzir a humanidade à fraternidade. E ao se manter isento de vínculos com grupos específicos, o espiritismo acaba evitando alimentar essa divisão, promovendo a união entre os seres humanos. E por último, ele fala da importância da multiplicidade de canais de comunicação. Como assim? A ideia de que os espíritos se comunicam e em todos os pontos da Terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos. Isso acaba reforçando a importância da diversidade de canais de comunicação. É essa abrangência geográfica e social que acaba facilitando a disseminação do espiritismo e a sua aceitação por diferentes culturas e grupos. Resumindo, né? O texto ele acaba defendendo que a propagação bem-sucedida do espiritismo se deve à ação descentralizada dos espíritos. A ausência de uma figura centralizadora é a sua natureza universal e neutra. Esses fatores
contribuem para a ampla aceitação da doutrina e para o alcance de seus objetivos de promover a fraternidade entre os homens. A mensagem central é que o Espiritismo é uma doutrina para todos, transmitida por muitos com o objetivo de unir a humanidade.